How did you blossom tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drift free apart? Does your memory stray to a bright summer day? And I kiss you and call you sweetheart. Does that shine and your pilot sing bloom bare? Do you gaze at your droplets and picture bird? How do you listen tonight? Bom dia! Hoje são 25 de dezembro de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais uma vez, venho aqui com 10 explanações maravilhosas, 10 comentários de pessoas que diariamente frequentam minha página, meu canal no YouTube. Vou trazer aqui as manifestações de Fernando Diniz, Elias, Jair Campos de Melo, Plauto Leal, José Francisco da Silva, duas explanações dele. Explanação de Sérgio Silva, outra explanação do Plauto Leal, explanação também da Ana Carvalho, Ana Cigana Carvalho, a do também quando você lê os comentários, a pessoa que se apresenta com essa denominação aí, quando você lê os comentários. E também lerei a explanação de Irenilson Santos da Costa e José Francisco da Silva. Então aqui, gente, 10 explanações. Vamos aqui dar atenção ao que diz aqui muitas pessoas que moram aí no Brasil, em várias localidades do Brasil. Pessoas aqui trazendo fatos que ocorreram em sua vida, trazendo aqui seu ponto de vista acerca de determinadas matérias. E aqui é assim, todos os dias, no mínimo 10 explanações. Então você aí que está assistindo a esse vídeo nesse momento, escreva para cá, porque seu texto será apresentado aqui em vídeo. Nesse canal você tem espaço, você aqui tem espaço para colocar aí seus pontos de vista. Então vamos lá. O primeiro comentário aqui é do Fernando Diniz. Ouça bem o que o Fernando Diniz tem a dizer para você aí. Ouça bem. Ele escreve assim, entre aspas: Olá, amigos. Minha mãe tem 75 anos de idade. Ela, desde criança, foi ateia. Minha mãe, uma mulher simples do campo, porém muito sábia. Eu tenho 39 anos e cresci ouvindo minha mãe dizendo que não existem deuses, que não existem demônios, que não existe mundo espiritual, etc. Minha mãe sempre foi ateia convicta. Lá em casa, nunca teve misticismo. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, nada disso fez parte da minha infância. Minha mãe sempre foi muito criticada por ser ateia. Foram várias tentativas dos religiosos em tentar levar minha mãe para a igreja, mas poucas vezes ela pisou em igreja. Ela foi somente para ir no casamento de um tio meu. Tenho 3 irmãos, todos ateus. Minha mãe nos ensinou que pessoas ajudam pessoas e que temos que estudar, correr atrás
dos nossos objetivos. Minha mãe nunca nos forçou a sermos ateus. Ela sempre leu a Bíblia para nós tirarmos nossas próprias conclusões. Resumindo, os ateus e agnósticos têm que ler a Bíblia sim, pois só assim entendemos as mentiras e contradições bíblicas e não cairmos em papo de crente. Hoje, meus 3 irmãos ateus são professores de biologia, matemática e ciências. Eu sou professor de história e pensa como é difícil dar aula de história em um país extremamente religioso. Os próprios alunos sempre querendo misturar fatos históricos com os contos bíblicos. Professor Eustáquio, não perco um vídeo seu. Abraços. Eis aí, gente, o recado de Fernando Diniz. Fernando Diniz, meu amigo, parabéns aí por você ter nascido numa família ateia. Sua mãe aí ateia, dando exemplo aí de inteligência, sua mãezinha. Com 75 anos de idade, olha que maravilha. Então veja aí, você tem 39 anos de idade, é professor de história. Então sua mãe é uma mulher muito sábia, realmente. Talvez não tenha tido condições de frequentar, por exemplo, uma faculdade, uma mulher do campo, veja aí, porém muito inteligente, sempre aí ateia, igualmente a mim, Eustáquio, sempre ateu. Então sua mãe aí é um exemplo de uma mulher sem instrução superior, sem curso universitário, mas inteligentíssima, sua mãezinha. Então ele aqui, o Fernando Diniz, que mora em Minas Gerais, ele diz aqui que ele mora numa família feliz. A mãe dele é ateia e todos lá da residência dele são ateus. E ali não existe discórdia, não existe desarmonia em um lar ateu. Veja aí. Ele diz aqui que um irmão dele é professor de biologia, o outro de matemática e o outro de ciências. E ele, Fernando Diniz, professor de história. Então é gostoso a gente ver isso aqui, uma família feliz e uma família totalmente ateia. A mãe ateia e os 4 filhos aí ateus. Olha que família maravilhosa. E família que irradia paz, tranquilidade, olha aí. Ele diz aqui que a mãe dele, como é ateia, obviamente não frequenta igreja alguma. Ela aqui, ele diz que ela foi certa vez a uma igreja para o casamento aí de um tio dele, né? Talvez irmão dela. Então isso aí é normal, não é? Isso aí é normal. Ela ateia foi a uma igreja para assistir ali a um casamento, não é? Do próprio irmão. Isso mostra que ateu não é fanático. Ateu não é fanático. Pode frequentar uma igreja para ali um batismo de alguém, de um amigo, um casamento de um filho, de um amigo. Então um ateu, ele não é fanático. Um ateu não vai deixar de entrar numa igreja ali para assistir a um casamento de um parente. Não vai. Ele vai lá, entra e respeita aquilo ali. Entendeu? Porque o ateísmo nada tem a ver com fanatismo. Vou dar um exemplo aqui comigo. Eu já fui aqui, a várias igrejas aqui. Já fui à igreja evangélica. Para que eu fui lá? Já fui aí umas 2 igrejas evangélicas, 2. E católicas eu fui bem umas 4 já vezes, né? Para quê?
igrejas evangélicas, eu entrei lá em duas para filmar, veja, filmar 2 casamentos na igreja evangélica, pessoas que eu conheço. Então, pessoas carentes assim, pessoas pobres, não podiam pagar uma filmagem, aí eu, para ajudar, tive que entrar nessas igrejas evangélicas, foi o jeito, só para ajudar essas pessoas lá pobres, né? E aí eu com minha câmera filmando o casamento. Fiz isso aí mais de 2 vezes. Entrei na igreja evangélica. É um absurdo, né? Entrar numa igreja evangélica, mas eu entrei apenas para ajudar, né? Filmar ali casamentos de amigos. Isso aí há muitos anos. E frequentei igrejas também umas 3 ou 4 vezes, igreja católica, também ali para filmar casamento também. Eu com minha câmera, filmando, eu fazia a filmagem do casamento, aí depois passava a fita para a pessoa, né? Para ajudar, né? Pessoas carentes, né? Sem condições de contratar alguém para filmar, não é? Então eu filmava apenas para ajudar. Agora veja uma coisa interessante aqui. Quando eu morava lá no Gama, no Distrito Federal aqui, Gama, eu tenho um amigo que mora no Gama, né? Ele é da Polícia Civil, trabalhou comigo. E ele é cristão católico, ele. Aí, veja bem, aí ele se casou lá numa igreja católica, obviamente, lá no Gama. E, como sou amigo dele, ele me convidou para o casamento. Aí eu fui. Escute aí o que aconteceu lá, uma coisa engraçada. Aí eu fui ao casamento dele na igreja São Sebastião, que é a principal igreja católica lá no Gama. E eu morava lá, escute. Esse meu amigo mora lá. Aí, ali eu cheguei à igreja, né? Eu com minha esposa. E eu levei minha câmera, né, para fazer a filmagem, né, porque ele não liga para isso não. Aí eu levei minha câmera, filmei e passei o vídeo para ele, dei para ele. Ele ficou muito feliz. Aí, mas veja o que acontece. Aí eu estava lá na igreja antes de começar, né, a solenidade do casamento. Aí eu estava lá filmando já, começando a filmar, não é? O pessoal chegando da igreja católica. E nesse momento em que eu estava filmando, no início, aí chegou a sogra dele, a mãe da noiva, escute aí. Aí ela chegou assim para mim, aí ela me conhece, né? Ela disse, Lins, me chama de Lins, e Eustáquio não. Lins, que beleza você está aqui filmando o casamento do meu filho, né? Que beleza. Ainda bem que ele vai guardar isso como lembrança. Aí eu disse, não, tudo bem, para mim é um prazer. Ela disse, olha, eu queria pedir a você o seguinte, é porque a pessoa que vai ler aqui a parte da Bíblia, veja bem, lá na igreja, hein, no altar, a pessoa que vai ler aqui a parte da Bíblia que está em Gênesis, né, sobre aquele, né, deixará o homem pai e mãe para se unir a uma mulher, não é? Tornando-se os dois uma só carne. Aquela bobagem que está em Gênesis. Aí ela disse para mim, veja, a sogra dele, hein? Então, então, Lins, eu queria pedir a você, se for possível, para você fazer isso, você ir ao altar daqui a pouco para ler lá a passagem da Bíblia, porque a pessoa que ia ler não veio, não deu certo. Olha aí. Aí, veja bem, eu, ateu, com a maior educação do mundo, né? Eu disse à sogra dele, não se preocupe, eu vou ao altar lá na igreja, vou pegar a Bíblia e vou ler lá para a senhora, não se preocupe. Ela ficou feliz. Aí, o que acontece? Quando foi começar a coisa, né? Aí o padre me chamou, o padre. Aí eu fui, subi lá ao altar da igreja católica, a igreja lotada. Aí, tudo bem, aí eu peguei lá a Bíblia, o padre pediu para que eu lesse, né, aquela parte de Gênesis, aí, microfone bem alto, aí eu li, né, com bastante cuidado,
Aí eu li toda aquela parte da Bíblia. Mas foi engraçado, deu vontade de achar graça. Mas eu fiquei sério e li ali a parte da Bíblia. E as pessoas que estavam ali gostaram muito, né, da minha leitura, lá no texto da Bíblia, né? Lendo aquilo, né? E deixará um homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí eu li aquilo ali com uma entoação, né, tal. E o pessoal gostou lá na igreja. Então, viu aí? Então eu fiz isso para o meu amigo. E eu sou ateu, mas não sou fanático, não. Então, entrei em várias igrejas para fazer filmagens, né? Como um ateu, entendeu? E aqui a mãezinha dele, do Fernando Diniz, ó. Mamãe, veja aí, ela está com 75 anos de idade e sempre foi ateia. Olha que maravilha. E aí, os 4 filhos ateus, todos pessoas aí de bem, trabalhadoras, pessoas cultas, pessoas estudiosas, todos aí, ó. E a mãezinha dele disse aqui uma coisa importante, ó. Meu filho, Deus algum existe, demônio algum existe, mundo espiritual algum existe. Meu filho, ela disse aqui a ele, ó. Meu filho, olha aqui que ela diz, ó. Meu filho, na verdade, são pessoas que ajudam pessoas. Olha aí. E não deuses. São pessoas, meu filho, pessoas que ajudam pessoas. E, meu filho, cada pessoa tem que correr atrás para alcançar seus objetivos. Olha que mulher inteligente. Ela dizendo a ele aqui, ó. Meu filho, Deus algum existe, não espere nada dos deuses. Meu filho, pessoas sim é que ajudam pessoas. E eu digo, meu filho, olha aqui, que, meu filho, temos que estudar, temos que correr atrás de nossos objetivos. Parabéns aí ao Fernando Diniz por essa manifestação maravilhosa. E é isso aí, gente. A verdade é essa aí. Deus algum existe? Não existe mundo espiritual. O homem, quando morre, é igual a um animal irracional. Morreu, acabou-se. Não, o homem não vive depois da morte. A morte é o fim. Morreu, acabou-se. Isso nada tem a ver com a felicidade, com a infelicidade humana. É preciso que você entenda que a certeza da morte, a certeza de que nada existe além da morte, isso aí não interfere na felicidade das pessoas. A morte é uma coisa natural. Então você tem que viver feliz, sem se preocupar com a morte. Quando ela vier, você já não terá mais consciência. Deixará de existir. Simples assim. Muito obrigado ao Fernando Diniz, grande Fernando Diniz. Vejamos agora outra explanação. Vamos lá. Vejamos agora a explanação de Elias. O Elias diz assim: parabéns, professor Eustáquio. Você leu o comentário do rapaz aí sobre o menino que estava doente. Aí levaram o menino na igreja. Aí o pastor e os crentes fizeram orações para o garoto e nada. Por que isso, professor? Porque oração não funciona. Porque é coisa da própria mente humana. E outra, se esse suposto Deus existisse, não precisava ninguém fazer orações, porque, segundo a Bíblia, ele não é onisciente. Então ele via aí os crentes quando ficassem doentes aí. Eis o comentário de Elias. O Elias, ele está dizendo aqui uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, até os cristãos sabem, só que eles fazem de conta que não veem. É que a oração não serve para nada. As pessoas oram aos mais diversos deuses, oram a Jesus.
e nada acontece. As pessoas procuram os hospitais, cirurgias, tratamentos. Pessoas são socorridas pelo corpo de bombeiros porque não têm condições de pagar um táxi. Pessoas muito pobres. Oram, oram, oram. Isso não resolve nada. Então, oração não serve para nada. É mais uma propaganda de cunho religioso, uma propaganda totalmente irreal, propaganda, entre aspas, falsa, dizer que oração tem efeito. E é o que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, fala sobre aquele caso, né, um menino que foi levado, né, à igreja, né, pastores oraram lá pelo menino, a mãe levou, a mãe crente, e o menino piorou ainda mais, até que o menino foi levado a um hospital, ó. Ele diz aqui que a oração não funcionou e que os crentes, aqui ele diz que os crentes não conseguem enxergar isso, que é uma coisa tão clara, não é? A de que a oração não tem efeito algum. E ele diz aqui, se existisse um Deus, veja aí, ele diz assim, ó, se existisse um Deus, não precisaria ninguém fazer oração, ninguém fazer um pedido se houvesse um Deus, porque esse Deus seria onisciente. Se Deus, diz aqui o Elias, se Deus é onisciente, um Deus qualquer aí, vamos imaginar. Se um Deus aí é onisciente, já sabe de tudo, então não havia necessidade de alguém fazer um pedido, porque o Deus já lê a mente do fiel, entendeu? Então, se Deus é onisciente, não precisa ninguém pedir, fazer barulho aí pedindo, porque se Deus é onisciente, já sabe, mesmo que a pessoa não fale, ele já sabe aquilo de que uma pessoa precisa. Então não havia necessidade de alguém fazer oração, barulho, não havia. Não é isso, gente? É porque a religião é um mundo de fantasia, é um mundo de irracionalidade. É o que diz aqui o grande Elias. O grande Elias. É isso aí. Se os cristãos dizem que Deus é onisciente, sabe tudo, então Deus lê a mente das pessoas. Se ele lê a mente, já sabe o que uma pessoa vai pedir, não precisa a pessoa pedir. A pessoa fica em silêncio, que Deus sabe aquilo de que ela precisa. É isso aí, o grande Elias. Vejamos agora outra explanação, a do Jair Campos de Melo. O Jair diz assim: bom dia, professor. Professor, tudo o que o Senhor diz é verdade, mas o povo crente precisa de uma ilusão, senão eles enlouquecem ao saber que só existe essa vida. Vou ler novamente, ele diz assim, Jair Campos de Melo: bom dia, professor. Tudo o que o Senhor diz é verdade, mas o povo crente precisa de uma ilusão, senão eles enlouquecem ao saber que só existe essa vida. Então aqui o Jair Campos de Melo, parabéns a ele aí por seu comentário, por sua pequena explanação, que no fundo é grande, não é? Ele diz aí que, na verdade, as pessoas, o cérebro humano, acontece, gente, que o nosso cérebro, o cérebro humano, ele é preguiçoso e adora fantasias. O cérebro humano adora ilusão. É por isso que religião faz sucesso. É por isso que a astrologia, que é outra maluquice, é por isso que a astrologia faz sucesso. Porque astrologia e religião são duas ilusões. Então, muitas pessoas procuram religião e astrologia. Então é isso. O cérebro humano, ele é preguiçoso. Para o cérebro humano, é melhor crer em alguma coisa sem prova, sem indício algum,
sem vestígio. Para o cérebro humano, é bom crer em uma coisa, porque não precisa raciocinar. Crer dispensa raciocínio. Então, como o cérebro humano ele é preguiçoso, gosta de ilusão, então ele cai nessa realidade aí, na ilusão. Porque contestar, criticar, duvidar, isso aí cansa o cérebro humano. Então poucas pessoas trabalham aí com a racionalidade. As pessoas dispensam esquentar o cérebro. É melhor aí trabalhar com a ilusão. A ilusão, a crença, a mera crença não cansa o cérebro. Já raciocinar cansa o cérebro. Então é por isso que as pessoas adoram ilusão e são aí procuram religiões. E ele diz aqui que o crente ele precisa de uma ilusão, porque o cérebro humano adora a ilusão. Então ele diz que o crente precisa de uma ilusão. E ele diz aqui que muitos crentes aí enlouqueceriam se chegasse a essa conclusão de que após a vida, após a morte, melhor dizendo, vida alguma existe. A morte é o fim de tudo. Então ele diz que muitas pessoas ficam tristes aí com isso, né? E não deviam ficar, porque a morte é uma coisa natural. Todos morrem. Seres humanos e animais irracionais, todos morrem. Então a morte é uma coisa natural. É preciso encarar a morte de forma racional. Entendeu? De forma racional. Parabéns aí ao Jair Campos de Melo. Vejamos agora mais uma explanação. E aí, o Plauto Leal, que está sempre aqui, trazendo aqui sua colaboração para o canal, sempre aqui trazendo aí fatos. Então, o Plauto Leal, que foi um cristão católico fervoroso, ele mora hoje em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Então ele escreve assim, entre aspas: esses pastores não têm limites. Teve um vídeo do Jason Ferrer em que ele foi num ginásio onde estava sendo ministrado um culto do pastor Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago. Era um culto de cura e libertação. O problema é que as pessoas chegavam enfermas e saíam do mesmo jeito. Alguns em cadeiras de rodas. Inclusive, teve uma mulher com câncer que estava desenganada pelos médicos. A esperança dessa coitada era ser tocada pelas mãos do Valdemiro Santiago. Ali no palco, o pastor só contando historinhas para boi dormir, enquanto que os obreiros saíam com maquinetas de cartão de crédito para receber alguma oferta dos fiéis. Curas, entre aspas, milagrosas, só nas narrativas lendárias da Bíblia. Já o Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, não aparece para repreender esses picaretas da fé. Imagine uma pessoa usar o seu nome para aplicar golpes na praça. É óbvio que qualquer pessoa tomaria uma atitude. Faria um boletim de ocorrência, mas o Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, fica de mãos atadas diante de tanta picaretagem. Gente, o que ele diz aqui é a mais pura verdade. Ele diz aqui que o Jason Ferrer, que possui um canal maravilhoso no YouTube, além da fé,
o nome do canal do Jason Ferrer. O Jason Ferrer, ele foi pastor evangélico e abandonou tudo. Ele é um ateu hoje, convicto. Ele foi pastor evangélico. Excelente o canal dele. O Jason Ferrer faz muitos vídeos pelo Brasil aí, filmando igrejas, filmando pessoas ali, cristãos. Então ele faz muitos vídeos nas ruas. E ele foi aí a uma igreja aí do pastor Valdemiro Santiago, gente. Eu me sinto até mal em pronunciar esse nome aqui, ó, Valdemiro Santiago. Aí lá na igreja, isso aí está no canal do Jason Ferrer. Eu não vi isso ainda, vou ver depois. Mas aqui o Plauto Leal, que assistiu ao vídeo, traz aqui a informação. Ali, na Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago, milionário, ele ali, veja, pessoas doentes, cara. Pessoas em cadeiras de rodas, pessoas pobres, geralmente, sem estudo, em cadeiras de rodas. Veja aí, pessoas com câncer. E o Valdemiro Santiago dizendo que Deus cura. Aí essas pessoas são levadas à igreja lá. E essas pessoas são saqueadas. E o Estado não faz nada. O Estado não faz nada, a justiça não atua, não ampara essas pessoas que são enganadas. Isso é triste, gente. Isso revolta qualquer pessoa. Todas as pessoas têm direito à sua crença, liberdade para propagar sua crença, mas não têm liberdade para enganar fiéis por meio de sua crença religiosa. Então aqui é triste, ele diz, ó, pessoas em cadeiras de rodas. Isso está no vídeo lá do Jason Ferrer, ali na igreja do pastor Valdemiro Santiago. O cara paraplégico nunca vai sair daquela cadeira até morrer, nunca vai. E aqui prometendo curas. Isso é triste, gente. Essas pessoas humildes perdendo aí seu dinheirinho numa ilusão dessa. Deus algum existe, Deus algum cura alguém. E aí veja ele dizendo aqui, ó, que apareceu lá uma mulher com câncer, coitada. A mulher com câncer. Câncer é uma doença terrível. Se não tiver vaga no hospital público, vai ter que gastar muito dinheiro com câncer. 100 mil, 200 mil reais para tratar um câncer. Isso é triste. Aí vai uma pessoa pobre dessa, com câncer, coitada. E ela acredita nisso. Aí ele diz aqui que ela entra com o câncer na igreja e sai com o câncer. Mas aí ela perde seu dinheiro lá, porque os obreiros lá do Valdemiro Santiago ficam com as máquinas de cartão de crédito. O fiel já paga ali pelo Pix, então pelo cartão ali. Então o dinheiro fica na igreja, só que os fiéis saem doentes, como também entraram doentes. Então o cara entra numa cadeira de rodas e sai na cadeira de rodas, mas deixa o dinheiro lá para o Valdemiro Santiago. Isso é triste, gente. E cadê o Estado que não faz nada em prol dessas pessoas pobres? Cadê a justiça brasileira? O Ministério Público, cadê, cara? Isso aqui não se faz, não. Isso dói aqui em pessoas honestas. Isso é exploração religiosa, exploração cristã em cima de pobres aqui. Isso dói. Se acontecesse isso aqui com um parente meu, eu iria direto para a justiça, direto, porque isso aqui é estelionato, isso é crime. Ninguém pode enganar pessoas assim em nome de religião. O direito à liberdade religiosa é protegido, mas ninguém pode usar esse direito para cometer crimes. Enganar pessoas, dizer a um cadeirante que ele vai sair da cadeira e não sai.
O que sai do cadeirante é o dinheiro para a igreja. Isso é triste. Cadê o Ministério Público brasileiro? Nada, nada, nada. E ele diz aqui, o Plauto Leal, ele diz que Deus, para os cristãos, né, na mente dos cristãos, que Deus é onipotente, onipresente e onipresente, onisciente. E ele diz, Deus vê isso aqui, pessoas pobres, enfermas, sendo exploradas por pastores evangélicos. E o que é que Deus faz? Diz aí o Plauto Leal. Ele tem razão. Porque Deus algum existe, Deus algum castiga picaretas. Entendeu? Deus algum ajuda pessoas humildes. Deus algum tira um cadeirante da cadeira de rodas. Não tira. Tudo isso aqui é ilusão e exploração em cima de pessoas humildes. Isso dói. Isso dói. Então ele diz aí que Deus não aparece para ajudar essas pessoas pobres aí, que são enganadas. Não aparece. Não aparece. Por quê? Porque Deus algum existe. Deus algum existe. Então aí, parabéns ao grande Plauto Leal. Ele fica aí, claro que ele fica, como eu também fico. Ele fica aí, veja, ele fica revoltado com isso. Porque isso causa revolta. Você dizer que Deus vai curar, vai tirar um cara da cadeira de rodas, que a mulher vem com câncer, a pobre, coitada, sofrendo com câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia. Aí vem um cara dizer que se ela contribuir com tanto, com certa importância, Deus vai curá-la. E ela acredita nisso. Não tem dó, não tem pena de uma pessoa cancerosa, cara, fazer um discurso falso desse, o de que Deus vai curar aquela pobre, e aí no fundo a pobre entrega para a igreja dinheiro, até bens, carro, casa. E cadê a justiça brasileira que não vê isso? Isso é triste, gente. Causa revolta aqui ao Plauto Leal, como também causa revolta a mim. A mim, cara. Isso dói. Parabéns aí ao Plauto Leal. Vejamos agora, gente, mais uma explanação. Vamos lá. José Francisco da Silva. Ele escreve assim: Caro Eustáquio, como já narrei aqui, estudei 6 anos no internato estadual. Quase ninguém falava em religião lá. Todos os domingos tinha uma missa num salão improvisado na capela. Ninguém era obrigado a frequentar esta missa. Eu nunca entrei nesse evento. Preferia brincar, jogando bola, único brinquedo. No fundo, ninguém tinha religião e não falávamos em nenhum Deus. Nunca me fez falta a crença e muito menos perder tempo em algum templo. Hoje é 24 de dezembro, véspera de uma festa pagã que foi incorporada pelos católicos. Muito bem, o José Francisco da Silva disse que esteve aí durante 6 anos em um internato estadual. Geralmente, nesses internatos aí, a religião cristã é forte, é presente, regra geral, nesses internatos aí. Só que esse aqui é uma exceção. O internato estadual, ele esteve internado lá durante 6 anos, muito tempo, hein? E ali ele diz que ninguém falava em religião. E lá era improvisado, né? Havia uma missa lá, ó, num salãozinho improvisado, né? Como se fosse ali uma capela. E aí ele disse que ninguém era obrigado a frequentar essas missas aí, ó. Então você vê que é um internato aí pelo qual ele passou muito diferenciado, porque geralmente em internatos aí, jovens internados ali, eles geralmente o cristianismo é uma coisa efervescente, não é? Muito presente. E essa aqui é uma exceção, muito legal, uma exceção.
Então é isso aí. Obrigado ao José Francisco da Silva. Vejamos agora outra explanação. E aqui, do Sérgio Silva. Ele escreve assim, entre aspas: Caro Eustáquio Presley, boa tarde. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Ele continua: daqui a exatamente 20 dias, completarei 72 anos. Olha aí, 72 anos. Parabéns aí, Sérgio Silva. E ele continua: sou ateu desde que me entendo por gente. Sempre tive a mente muito questionadora. Sempre perguntei por quê, como, quando, etc. Sou casado há 10 anos com uma mulher de 40 anos, crente de nascença, família crente, a maioria dos conhecidos crentes, de modo que não convivo com ateus. Só tenho contato com ateus através da internet, quando vejo teus vídeos e de diversos outros ateus. Também acho que a maioria dos líderes religiosos são ateus, porque não acreditam no que pregam. Eles o fazem somente para enganar os incautos que os ouvem sem raciocinar. O Brasil é cheio de feriados religiosos, então temos que lutar para conseguirmos um dia dos ateus. Parabéns a você e obrigado pelos teus vídeos, os quais acompanho há anos. Um forte abraço. Eis aí o recado de Sérgio Silva. Há um ponto aí, gente, há um ponto de igualdade aí, há um ponto comum entre mim e o Sérgio Silva. Ele diz aqui, sou ateu desde que me entendo por gente. A mesma coisa em relação a mim. Sou ateu desde que me entendo por gente. E sou ateu desde o útero de minha mãe. Só que ali um ateísmo ainda inconsciente, não é? Porque nós nascemos sem Deus algum. Ninguém nasce crendo. A crença é colocada no ser humano pela cultura em que ele vive. Então ninguém nasce crendo. A gente nasce sem deuses, sem religião. É por isso que eu digo que sou ateu desde o útero. Um ateísmo inconsciente. Muito bem. Ele diz aqui que ele é casado com uma mulher de 40 anos, ele está com 72, e que essa esposa dele, ela é crente, nasceu numa família de evangélicos, e ele convive com evangélicos, né? Ele diz aqui que não convive assim diariamente com ateus, né? Ele convive com evangélicos. O contato dele com ateus é por meio aí da internet. Isso aí é muito comum aí entre as pessoas. Pois bem, então ele diz que a maioria dos líderes religiosos, pastores evangélicos, por exemplo, ele diz que a maioria dos líderes religiosos, na verdade, são ateus. Nem eles mesmos acreditam no que eles pregam. Só que eles investem em igrejas porque igreja é o melhor negócio da terra. Dá muito dinheiro. Igrejas. Então ele diz aí que muitos líderes religiosos, no fundo, são ateus. No fundo, são ateus vestidos aí com roupa de líder religioso, porque a igreja dá muito dinheiro. É o melhor comércio que existe, não existe outro melhor. Então é isso aí, o grande Sérgio Silva. Muito obrigado aí, Sérgio. Vamos agora a outra manifestação aqui. Novamente quem vem? O grande Plauto Leal. Ele gosta de escrever bastante.
O Plauto Leal, ele diz assim, entre aspas, o dinheiro que os fiéis deixam nas igrejas é para ajudar o pastor a trocar de carro, a viajar para a Europa e para os Estados Unidos. Vinde a nós o vosso dízimo, seja feita a vontade do pastor. Diz aí o grande Plauto Leal. O que ele diz também é uma verdade absoluta, né, gente? Que o dinheiro que os fiéis, o cristão, deixa na igreja, aquele dinheiro ali não é para Deus, porque Deus algum existe, Deus algum gosta de dinheiro. Quem criou o dinheiro foi o homem, e o homem é louco por dinheiro. Então o dinheiro que entra numa igreja cristã, aquele dinheiro ali, ele não se evapora, ele não sobe pelos céus e vai chegar ao céu lá e vai cair na conta bancária de Deus ou de Jesus. Não, não. O dinheiro que os fiéis deixam numa igreja cristã vai para contas bancárias. E ali, quem vai tirar aquele dinheiro ali são os representantes da igreja. Aquele dinheiro ali que está na igreja, nos cofres da igreja, do banco, conta bancária, porque é muito dinheiro. Ninguém deixa dinheiro em igreja, porque é muita grana. Vai para um banco, Itaú, Bradesco, vai também para investimentos. Então as igrejas aí são muito ricas, dinheiro dos fiéis. Então quando os fiéis deixam dinheiro lá na igreja, esse dinheiro aí vai ter várias finalidades, entendeu? Quem saca dinheiro de igreja são pessoas ali diretamente ligadas à direção das igrejas. E aí saem dinheiro ali para várias e várias coisas, um salário grande ali, pago para pastores, etc. Entendeu? É isso aí que acontece. E ele diz aqui, ó, que esse dinheiro aí que sai para a igreja se transforma aí em vários privilégios de quem administra essas igrejas aí. Basta você ver a entrada e saída de dinheiro de uma igreja. Se você é cristão evangélico, você é dizimista, você tem o direito de exigir na sua igreja aí, o direito de exigir aí, ó, pegue pegue aí todas as retiradas e entradas de dinheiro. Você tem esse direito de ver quanto está entrando na igreja todos os dias e quanto está saindo e para onde vai esse dinheiro. Você tem esse direito. Você é dizimista, você pode exigir isso aí. Cada entrada que sai da igreja, da conta da igreja, para onde vai esse dinheiro? Pesquise isso aí, é importante. Pesquise. Entendeu? Então aqui, parabéns aí pelo comentário do grande Plauto Leal. Vejamos agora aqui o comentário, a explanação da Ana Cética Carvalho. Ana Cética Carvalho, ela escreve assim, ó, entre aspas. Verdade, professor Eustáquio Presley. Procuram, veja, ela diz aqui que os cristãos procuram a ciência, ou então vão morrer à míngua. Olha aí. Ela diz que, na verdade, na hora do desespero, todos os cristãos são ateus na hora do desespero, porque eles sabem que oração não tem efeito algum. E aí a doença piora, se agrava. E aí o cristão é levado ao hospital. Então ela diz assim, que os cristãos, na hora do desespero, procuram a ciência, não procuram as igrejas. Porque eles sabem, no fundo, que é a ciência que resolve. Hospitais. E isso é uma verdade, gente. Então veja, vamos aqui, para você entender, ó. Primeiro passo aqui, quando um cristão adoece, vamos pegar um cristão aqui para que você entenda. Quando um cristão adoece, em primeiro lugar, o que é que ele faz?
Quando o cristão adoece em sua casa, o que é que ele faz em primeiro lugar? Qual é o primeiro passo dele? O primeiro passo dele é orar a Deus e a Jesus. Entendeu? Ele ora a Deus e a Jesus. Porque os líderes cristãos dizem que isso aí resolve. Só que não resolve. Então, quando um cristão está doente, o primeiro passo ele ora a Deus e a Jesus. E acontece o quê? Acontece que essas orações não surtem efeito. A doença do cristão piora. E aí vem o segundo passo. O que é que ele faz? Ele é levado às pressas à ciência. É levado às pressas a um hospital. Aí lá no hospital, ele será curado. Fica lá hospitalizado, recebendo o tratamento, medicamentos e acompanhamento médico. Aí ele se recupera da saúde. Viu aí? É o segundo passo. O cristão, ele não fica no primeiro passo. O primeiro passo é a oração, não é? Ele olha ali que em Mateus, capítulo 21, versículo 22, é atribuído a Jesus o seguinte, Jesus dizendo: e tudo, veja bem, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então isso aí está lá no Novo Testamento, em Mateus, primeiro evangelho. Aí o cristão acredita naquilo, ora a Jesus, pedindo a recuperação da saúde. Só que o efeito é inverso, a saúde piora. E aí vem o segundo passo. O cristão é levado a um hospital, porque as orações dele a Deus e a Jesus não surtiram efeito. Isso é público, isso é claro, isso é notório, não é isso? Pois bem. E para ainda aumentar mais aqui a coisa, veja, anotei aqui. Você pega lá no Novo Testamento, ali, Tiago, mais um livro no Novo Testamento, um cristão, Tiago. Então, em Tiago, veja aqui, ó, em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, vou ler aqui, e eu peço aí um favor, para que vocês não riem, porque atrapalham minha concentração aqui. Então, vou ler aqui o que está em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim, veja, está alguém entre vós doente? Ele está perguntando aí, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, veja aí, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor, Jesus, o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. O que está aqui. Na verdade, o que está aqui não funciona. Diz assim, ó, está algum cristão aí em sua casa está doente, ó, chame os presbíteros da igreja. Não chame SAMU, não chame o corpo de bombeiros, não. Chame pastores evangélicos, chame, para que eles orem ali. Chame, o que vai acontecer? Você vai morrer, meu amigo, em sua casa. Você vai morrer em sua casa. Chame os pastores para fazerem oração ali. Chame. E aqui diz que a oração da fé salvará o enfermo. Não. O que vai acontecer aqui? Você vai morrer se você chamar os pastores evangélicos. Você doente. Você aí com uma crise, com uma cólica aí terrível. Você com uma diarreia, caganeira, cagando aí à torta e à direito. Para parar a caganeira, você tem que ir ao hospital. Mas aqui diz o Tiago, ó, cristão, se alguém estiver doente aí em casa, chame os presbíteros da igreja, chame os pastores, chame os padres, para que eles façam oração ali. Aqui diz que
você será curado aí pelas orações dos pastores e padres. Isso aqui é para você morrer de rir, porque não funciona. Não funciona, entendeu? Não funciona. E outra ignorância aqui, ó. Veja, diz assim, ó. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Veja, a outra ignorância do cristianismo, ó, diz assim aqui, ó. E se você, o doente, ó, e se houver cometido pecado, o doente, ó, ser-lhe-ão perdoados. Outra ignorância do cristianismo aqui é a associação, você ligar doenças a pecados. Mais uma ignorância do cristianismo. No Novo Testamento, em todos os textos cristãos, ali você vê a ignorância dos cristãos há 2000 anos na Palestina. Os cristãos, para que você entenda, grande parte deles era analfabeta, não sabia ler nem escrever, os cristãos. Então eles, na ignorância deles, eles dizem que se uma pessoa adoece é porque a pessoa é pecadora. A ignorância do cristianismo é você ligar pecado a doenças, pecado à morte. Não. O homem é um animal. O homem é um animal. Logo, todos os animais adoecem. Animais irracionais não pecam, não são pecadores, mas adoecem. Doença nada tem a ver com pecado, mas o cristianismo era assim, a loucura deles. Eles atribuíam a pessoa doente é porque a pessoa é pecadora. Uma ignorância sem fim própria do cristianismo. Mais uma ignorância da doutrina do cristianismo. Então veja, doença nada tem a ver com pecado. Morte nada tem a ver com pecado. Morte e doenças são próprias dos seres vivos. Nós adoecemos porque não somos pecadores. Nós adoecemos porque somos seres vivos. Eu tenho uma cadela aqui, a Frida. Ela está com saúde há muitos anos. Já esteve doente. A Fridinha aqui hoje está maravilhosa. Uma cachorra, uma cadela. Ela não peca. Ela vive como eu vivo. Ela vai morrer como eu também vou morrer. Ela adoece como eu também posso adoecer. Entendeu? Então a cadela não peca. Não é pecadora, mas adoece tanto quanto eu. Entendeu? Então essa é a ignorância do cristianismo. Associar doença a pecado. Associar morte a pecado. Uma criança que nasce ainda no útero da mãe. Uma criança está no útero da mãe. Tem ali várias doenças. Várias crianças, quando saem do útero da mãe, saem com várias doenças graves. E essas crianças, dentro do útero da mãe, não pecaram, não são pecadoras. Entendeu? Uma amiga minha aqui tem um gato, o gato dela está doente. O gato dela está doente não porque o gato é pecador, porque é um ser vivo, como eu também sou. Então, aqui está, ó, a ignorância do cristianismo. Tiago dizendo assim, ó. Veja o Tiago aí, ó. Ele diz assim, ó. E se houver cometido pecados, ó, a pessoa doente, ó. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É muito comum você ver no Novo Testamento, ali Jesus perdoando as pessoas, Jesus atribuindo a doença de uma pessoa ao pecado dela. E aí diz, vai, irmão, os seus pecados estão perdoados. Aí a pessoa ficou sadia, porque a pessoa ficou pura, sem pecados. E aí a doença foi embora. Você vê isso muito no Novo Testamento. A ignorância do cristianismo. É isso aqui. Se você chamar os pastores, faça isso. Você aí, cristão. Faça isso. Quando você estiver doente, não quero que você adoeça. Mas se você pegar uma doença aí, vamos assim dizer, cólica renal, meu amigo, você se mija no chão de dor. Então, quando você é um cristão aí, veja bem, você, cristão, que confia em pastores evangélicos, quando você estiver com uma cólica renal, uma dor profunda aí em você,
Não vá a um hospital, não chame o SAMU, não chame o corpo de bombeiros, não. Faça um teste. Chame os pastores evangélicos para orarem para você em sua casa e veja o que vai acontecer com você. Você pode até morrer. E aqui está dizendo que você deve chamar os pastores para fazerem oração. A ignorância do cristianismo. Parabéns aí, portanto, a Ana Cigana Cética Carvalho, Ana Carvalho. Parabéns aí pela belíssima explanação dela. Vejamos agora outra explanação. Vamos lá. A explanação do internauta que se apresenta com quando você lê os comentários. Então vamos lá. Ele escreve assim: o pior investimento e retorno zero. O pior investimento e retorno zero. Se você, diz ele, se você investir R$ 917 por 35 anos na Previdência Social, logo você se aposentará recebendo o teto do INSS, que é de R$ 7.500. E se você fosse investir esse mesmo valor no fundo de renda fixa, com juros de 1% ao mês por 35 anos, logo você terá R$ 3.600.000, ou R$ 25.000 por mês, muito mais vantajoso que a Previdência Social. Mas, se você investir os mesmos R$ 917 por mês numa igreja evangélica por 35 anos, você não terá nada. E sem retorno estará velho e pobre. E o pastor é tão safado que diz: se você doar, Deus lhe dará em dobro. Se você doar, Deus lhe dará em dobro. E ele diz: quem contribui com a igreja sempre está na miséria. E tem pai que deixa de dar para a família para dar para a igreja, sendo que a família é a prioridade e que se dane a igreja. Eis aí as palavras de quando você lê os comentários. O que ele diz aqui, gente, é de uma... O que ele diz aqui é de uma certeza incontestável. É aquele dizendo que igreja é o melhor negócio do mundo. E aqui, igreja cristã, ele diz que é o melhor negócio da terra. Igreja só recebe, não entrega produto algum ao fiel. É o que ele diz aqui. Ele faz uma comparação. Ele diz aqui que se uma pessoa entregar ali R$ 916, uma pessoa colocar isso em um banco, ele diz aí, ó, se você investir isso aí, ó, R$ 917 todo mês, durante 35 anos, na Previdência Social, ele diz aí que você receberá uma aposentadoria no valor de R$ 7.500, que é o máximo aí, ó. Então veja, você colocando R$ 917 em uma Previdência Social, daqui a 35 anos, você receberá, vai se aposentar e vai ficar recebendo todo mês R$ 7.500. Uma boa, não é? Isso. E ele diz o seguinte: e se você pegar esse R$ 917, em vez de colocá-lo na Previdência Social, você pegar esse dinheiro, R$ 917, e colocar esse dinheiro num fundo de renda fixa para render mais, com juros de 1% ao mês, no final de 35 anos, você receberá R$ 3.600.000. Ou então, vai receber R$ 25.000
por mês. Você colocando R$ 917 todo mês num fundo de renda fixa, entendeu? Agora, é o que ele diz aqui, se você pegar esse mesmo dinheiro, R$ 917, e der para uma igreja evangélica, durante 35 anos, você não vai ter R$ 1, meu amigo. Olha como a igreja é o melhor negócio que existe. Você deu R$ 917 todo mês para a sua igreja evangélica e daqui a 35 anos você não vai receber nada. Nem um dinheirinho para comprar um din-din, um picolézinho que vem no saco. Viu aí? Essa é a realidade que você não tem como contestar. Que igreja é realmente o melhor negócio. Viu aí? É o que ele diz. E os pastores ainda dizem para os fiéis, não é? Pastores aí, dizendo que se você doar para a igreja, Deus lhe dará em dobro. Gente, isso é para você morrer de rir. É para você rir. E ao mesmo tempo chorar. Chorar. E ele diz aí que o fiel contribui aí, dá dinheiro para a igreja e vive na miséria aí grande parte dos fiéis, na maior pindaíba do mundo, e dando ainda dinheiro para as igrejas evangélicas. Ele diz aqui, ó, que é triste, né, gente? Ele diz aqui, ó, e ele diz no finalzinho assim, ó, veja bem, ele diz aqui, ó, e eu vou dar um exemplo, ó, ele diz assim, ó, tem pai, veja aí, ó, tem pai que deixa de dar para a família, olha aí, para dar para a igreja, sendo que a família é a prioridade. Viu aí que ele diz? Ele diz assim, ó, existem cristãos aí que levam uma vida dura, difícil, salário pequeno, assim mesmo, eles dão ali uma grande parte do salário para a igreja. E na casa dele lá, o filho não existe dinheiro lá, ele não tem dinheiro para comprar um chocolate para o filho. O filho chega assim e diz, papai, compra um chocolate para mim, papai. Ele, meu filho, eu não tenho, meu filho. O dinheiro, a grande parte do dinheiro aqui eu dei para a igreja, meu filho. Para Deus. Não tem um dinheirinho para comprar um chocolate para o filho, mas está dando para a igreja todo mês. R$ 500, R$ 400. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E agora eu vou dizer aqui um caso aqui, ó, para dar aqui um exemplo. No comentário aí quando você lê os comentários. Eu tenho um amigo, veja bem, eu tenho um amigo que ele é cristão católico, só que ele não é praticante, não é? É cristão católico, um amigo meu, gente boa. Não lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia, né? A Bíblia para ele diz que é a palavra de Deus, só que ele não quer nem saber disso, nunca leu. Mas ele lê jornal, entendeu? Ele lê a revista Veja, mas não quer saber da Bíblia, não. Aí ele, cristão católico, não vai à igreja nem nada. Ele tem uma irmã, veja bem, que é evangélica. Ela mora aqui em Brasília, em outra cidade. Ele mora aqui no Guará, onde eu moro. A irmã dele tem uma vida apertada, mora no Gama, onde eu morei. Escuta aí. Ela tem 3 filhos, evangélica, da Igreja Assembleia de Deus. Ela é aposentada pela fundação aqui, Fundação Educacional. Ela trabalhou na Fundação Educacional. Mora no Gama, 3 filhos, veja bem, casa própria. E ela recebe todo mês, hoje, R$ 8.000. Escute bem, 8.000. O esposo dela nunca trabalhou, entendeu? Nunca trabalhou, sem instrução nenhuma. Então ela alimenta com R$ 8.000, ela alimenta a si própria, alimenta o esposo e mais 3 filhos, né? 5 pessoas lá na casa.
ela recebe 8 mil por mês. 8 mil. Escute bem. Evangélica da Assembleia de Deus. E o que acontece? Ela está sempre lá na igreja evangélica, no Gama. Como ela ganha 8 mil, ela dá R$ 800 para a igreja todo mês. 10%. Além das ofertas. Escute aí. Irmã de um amigo meu, que é católico aqui no Guará. Escuta bem. E aconteceu agora no dia 22, por aí, Natal aqui, passou Natal hoje, né, 25. Veja bem, ela dá todo mês R$ 800 para a igreja evangélica, dízimo. Ela ganha 8 mil, R$ 800. Se você pegar R$ 800 ao longo de um ano, 12 meses, 2 vezes 8, 16, 8 vezes 1, ela está dando para a igreja evangélica R$ 9.600, não é isso? Por ano. R$ 800 por mês, vezes 12, né? 2 vezes 8, 16, 8 vezes 1, 9. Ela está dando para a igreja todo ano R$ 9.600. Escuta bem. A casa lá onde ela mora, porque o dinheiro é curto, né? A despesa é grande, são 5 pessoas, né? Só ela trabalhando, pagando faculdade para filho, a despesa lá é grande. É grande. A casa lá precisa de reforma, mas ela não tem dinheiro para a reforma, porque ela dá R$ 800 todo mês para a Assembleia de Deus. E aí, veja, agora no dia 20 por aí, ela ligou para o irmão que mora aqui, que é católico, ela pedindo ao irmão se ele podia comprar, veja bem, gente, se ele podia comprar um tênis para o filho dela. Você entendeu? Ela dá R$ 800 todo mês para a Igreja Assembleia de Deus. R$ 9.600 por ano para a igreja. Só que ela vive apertada. E ela pediu ao irmão dela aqui, que mora aqui, meu amigo católico, pediu a ele se ele tinha condições de dar um Natal para o filho dela, um tênis, que custa R$ 325, porque ela não tem. O irmão dela disse para ela, e ela ficou com raiva dele. Ele disse assim, ó, minha irmã, olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu aí? O católico falando para a irmã dele, da Assembleia de Deus. Minha irmã, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho condições de comprar um tênis para o seu filho. Disse o nome do filho, não posso dizer aqui. Eu tenho condições, só que eu não vou comprar, minha irmã. Ele disse isso, cara. E ele fez certo. Ele disse, minha irmã, eu não vou comprar. Sabe por quê, minha irmã, não vou comprar? Porque, minha irmã, isso é vergonhoso, minha irmã. Você recebe 8 mil por mês, você dá R$ 800 para a sua igreja Assembleia de Deus, todo mês, minha irmã. Isso ao ano, 9.600, quase 10 mil você dá para a igreja, todo ano. E chega dezembro, você não tem R$ 1 para comprar um tênis para o seu filho e fica pedindo. Minha irmã, caia na real. Pare de dar dízimo para a igreja, a Assembleia de Deus. Esse dinheiro, R$ 800 todo mês, você tem uma vida melhor, minha irmã. Pare de dar dinheiro para a sua igreja. Eu sou católico, eu não dou dízimo, ele dizendo para ela. Mas é verdade. Ela ficou com raiva dele, porque ele disse a verdade. Como é que uma mãe dá R$ 800 para uma igreja, 800 todo mês, e no final do ano pede a um irmão para comprar um tênis para o filho, porque ela não tem? Gente, isso é um absurdo. Pois aí está o exemplo dado por mim. Obrigado ao amigo aí que se apresenta como Quando Você Lê os Comentários. Vamos agora a mais uma explanação. A do Irenilson Santos da Costa. Ele escreve assim: boa noite, professor. Todos os dias vejo seus vídeos. Aprendo muito e me divirto muito. É para rir muito, né, professor? E diz ele, minha mãezinha é crente e fala para mim assim,
Não pode mentir, meu filho. Você não pode mentir, porque Deus não gosta de mentiras, diz ele aí. E ele diz assim: é para rir muito, né, professor? Minha mãe não leu este capítulo da Bíblia. Ele está se referindo aqui, gente, é porque no vídeo anterior eu mostrei aqui o que está em 1 Reis na Bíblia, 1 Reis capítulo 22, versículos 5 a 28. Ali o Deus hebreu da Bíblia, no texto lendário, um escritor hebreu colocou ali o Deus da Bíblia procurando uma pessoa que mentisse muito. Entendeu? O Deus da Bíblia procurando uma pessoa que mentisse muito. Ele estava à procura para que a pessoa mentisse, levando o rei Acabe à guerra e para que o rei Acabe morresse. Deus perdeu a onisciência no texto bíblico, porque sempre é assim. Então veja, nessa passagem que está em 1 Reis, capítulo 22, versículos 5 a 28, ali está o Deus hebreu fazendo um acordo com um espírito mentiroso. E ele acha graça aqui porque a mãe dele diz para ele que ele não deve mentir, porque Deus detesta mentiras. Detesta mentiras. Só que aqui na Bíblia, mais uma prova, aqui Deus adorando pessoas mentirosas. E ele ri muito aqui, porque a mãezinha dele não lê a Bíblia. Então ele veja aí, ó. Então veja, depois do vídeo, procure aí, por favor, leia a sua Bíblia. A Bíblia deve ser lida. Então, em 1 Reis, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em 1 Reis, capítulo 22, versículos 5 a 28, leia lá a história inventada por um escritor hebreu. Leia lá. Vamos aqui, ó. Veja, Deus ali estava à procura de alguém que fosse levar uma mentira aos 400 profetas de confiança do rei Acabe. Entendeu? Deus queria matar o rei Acabe e queria armar uma armadilha para o rei Acabe, para que o rei Acabe fosse ao território dos sírios ali para uma guerra e que o rei Acabe morresse nessa guerra. Então Deus queria isso. Como Deus não teve condições de matar o rei Acabe, ele queria que aparecesse alguém que fosse mentir para os 400 profetas de confiança do rei Acabe. E acabou aparecendo um espírito mentiroso. Aí, você fica rindo aí, atrapalha a minha concentração aqui, ó. Você ri aí, atrapalha a minha concentração. Sempre eu peço. Pois bem, aí apareceu um espírito lá, diante de Deus, dizendo que topava que esse espírito ia mentir para os 400 profetas do rei Acabe. Aí Deus ficou feliz. E aqui diz, ó, os versículos 21 e 22 de 1 Reis, capítulo 22. Então leia, versículos 21 e 22. Veja aqui o espírito mentiroso se encontrando com Deus hebreu. Veja aqui, está escrito assim, ó. Então, olha aí, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, diante de Deus. E disse, o espírito mentiroso disse a Deus, ó, eu, Senhor Deus, eu o enganarei. Ou seja, vou enganar o rei Acabe. Vou enganar os profetas do rei Acabe. Aí Deus perguntou ao espírito mentiroso, ó, você vai enganar com o quê, ó? Porque Deus não está sabendo, né? Deus perdeu a onisciência. Aí Deus pergunta, você vai enganar os 400 profetas do rei Acabe? Com o quê, macho? Com o quê? Deus perguntou. Aí ele respondeu para Deus assim, ó, sairei e serei espírito mentiroso, olha aí, na boca de todos os seus profetas, dos 400 profetas de confiança do rei Acabe. E Deus, ouvindo isso, disse para o espírito mentiroso, tu
Olha aí, tu, espírito mentiroso, o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Olha aí, Deus ficou feliz. Pediu que o espírito mentiroso fosse ao encontro dos 400 profetas do rei Acabe, para que eles mentissem também para o rei Acabe. Aí eles mentiram para o rei Acabe, que o rei Acabe sairia vitorioso. Só que o rei Acabe morreu na guerra, se lascou todinho. Mas aqui você vê Deus aqui procurando um mentiroso, e encontrou, e ficou feliz com isso. Isso aí é o que levou aqui o Irenilson, é o que levou o Irenilson Santos da Costa a rir muito, porque a mãezinha dele, que não conhece a Bíblia, diz que Deus detesta a mentira, e ele ri muito, porque aqui está mais uma passagem que Deus aqui adora pessoas mentirosas. Entendeu? E agora, gente, finalmente aqui o último aqui, ó, comentário, ó, a última explanação. 10, aqui, ó, para hoje. José Francisco da Silva, de novo. Ele escreve assim: Caro Eustáquio, José Saramago foi perguntado numa entrevista que, depois de passar por problemas de saúde, ele mudou sua concepção em relação a Deus. E ele disse: por que eu teria de mudar minha concepção? Quem me curou foram os médicos. Olha aí. Disse mais coisas. Ele diz assim, que nós inventamos o inferno, nós inventamos o paraíso, nós inventamos o purgatório, que está fora de moda, lá na Igreja Católica. E ele continuou aqui, o Francisco. Nesse mesmo vídeo, ele diz aí que o José Saramago disse assim, ó: a Bíblia não pode ser deixada nas mãos de crianças, porque só dá mau conselho. E o interessante, diz o José Francisco, é que esse vídeo me foi indicado pelo próprio YouTube logo após sua live. Muito bem, o José Francisco da Silva diz aí que viu uma matéria no YouTube, e eu também já vi isso aí, esse vídeo no YouTube, com um grande escritor português já falecido, José Saramago. José Saramago, como você sabe, homem inteligentíssimo, e era ateu. E aí ele diz aqui, o José Francisco da Silva, que viu esse vídeo lá com José Saramago. E esse vídeo está aí no YouTube. Procure aí que você encontra. Bota assim, ó, José Saramago, entrevista. Nesse vídeo, que eu conheço muito bem, nesse vídeo, o José Saramago está ali em um auditório. Aí uma jovem fez uma pergunta boba para ele. É porque ele quase morre, José Saramago. Ele esteve internado em um hospital, quase morre na época. Só que ele escapou, né? Recuperou a saúde. Aí uma mulher, uma jovem lá no auditório, perguntou a ele, né? Se agora, né, depois de ter passado aí por um mau momento de saúde, quase morrendo, ela perguntou se o José Saramago tinha mudado a ideia dele sobre Deus, né? Se ele tinha mudado isso, porque ele quase morre. Se ele chegou perto de Deus por isso. Se ele deixou de ser ateu por isso. Entendeu? A jovem lá fez uma pergunta idiota, né? Para um homem inteligentíssimo como José Saramago. E a resposta que ele deu foi inteligentíssima. Ele disse àquela mulher assim: por que, minha jovem, eu teria que mudar minha ideia sobre Deus? Por que eu teria que mudar minha ideia sobre Deus? Pelo contrário, Deus algum existe, ele disse. Deus algum existe, Deus algum me salvou, minha jovem. Quem me salvou, e todo mundo sabe disso, foi o hospital. Foram os médicos que me salvaram. Eu estive em um hospital, fui internado lá, recebi tratamento, tomei medicamentos. Todo mundo é para saber que quem me salvou foi o hospital. Quem me salvou foram os médicos. Então como é que eu tenho que mudar minha opinião sobre Deus?
Viu aí? Homem inteligentíssimo é assim. Pessoas inteligentes agem assim. Pessoas racionais agem assim. Então, o José Saramago deu uma resposta àquela mulher que lançou a ele uma pergunta boba. Se ele havia mudado a ideia de Deus, já que ele chegou perto da morte. Que loucura, não é? E aí ele diz, o José Saramago diz que a Bíblia não pode ser deixada nas mãos de crianças. Não pode. Ele estava certo, José Saramago, quando ele disse isso, que a Bíblia não pode ser lida por crianças. Não pode. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está lotada de violência, atribuídas ao Deus hebreu. A Bíblia está lotada de estupros, amando do Deus hebreu. A Bíblia está lotada de genocídios, amando do Deus hebreu. É óbvio que Deus algum existe. Ali é uma criação dos escritores hebreus, mas dentro do texto da narrativa bíblica, ali a violência é assustadora. Estupros na Bíblia, adultérios na Bíblia, entendeu? Matança de pessoas inocentes na Bíblia. Então a Bíblia não pode ser um livro indicado para crianças. José Saramago dizia isso porque ele conhecia a Bíblia e era um homem inteligente. E além de inteligente, honesto. Uma pessoa honesta, ela é obrigada a dizer que uma criança não pode ler a Bíblia, porque a Bíblia está lotada de maldades, de muitas barbaridades. Saramago tinha razão, era um homem inteligente e honesto. Entendeu? Muito obrigado aí, gente, muito obrigado aqui ao José Francisco da Silva também, a todos aí, ó. Pronto. Aí, ó, hoje 10 explanações maravilhosas. Vamos encerrando agora o vídeo, olha aí. 10 explanações maravilhosas. E aqui é assim, escreva aí, ó. Escreva bastante, entendeu? Aí, escreva bastante. Escreva aí, ó, que seus comentários aqui, ó, você dá uma olhadinha aí, aqui no meu estúdio, ó. Seus comentários, ó, escreva bastante, porque seus comentários, suas explanações aparecerão aqui, ó, em meu canal, ó. Aqui você tem, aqui, grave bem, aqui em meu canal você tem aí espaço. Então escreva contando aí algum fato importante aí que aconteceu em sua vida. Escreva, pode escrever aí, ó. E vamos encerrar aqui a pedido, ó, com Elvis Presley, Something, a pedido aí do Israel. Something wishes more, like my life and every lover. Something wishes holds me. I don't leave me now, don't leave me now. Something is mine, the show, and ever leave, and ever ever. Something about that shows me. I don't leave me now, I don't leave me now. I can know all my show. I don't know, I don't know. Is tracking my own or my show. I don't know, I don't know. É isso aí, gente. Muito obrigado.